Vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo da disciplina Cadeias Produtivas 1, Aves e Suínos. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da produção de suínos. A gente já conversou um pouquinho a respeito, né, da importância social e econômica da suinocultura. Conversamos um pouquinho também sobre o material genético existente, as principais raças e linhagens existentes na suinocultura, porque a gente não tem como produzir, né, sem a gente conhecer o animal. Né? E depois a gente falou dos principais sistemas de criação hoje atuais, né, utilizados na suinocultura. E o objetivo da nossa aula hoje é falar um pouco da produção, visto que ela faz parte da cadeia produtiva. Né? Então a produção de suínos, ela é basicamente, existe divisão em duas fases, uma fase que é reprodutiva e uma fase que é produtiva. E a gente vai elencar isso em nossa aula de hoje. Né? As dúvidas que vocês tiverem a respeito dessa aula, vocês entrem em contato comigo pelo grupo, né, do WhatsApp, ou até mesmo, né, no Siga, né, através dos links lá de perguntas que vocês podem fazer, tá bom? E essa aula vai ser postada lá. Bom, a gente sabe que a cadeia produtiva da suinocultura é composta por vários elos, né? Desde os insumos, que podem ser os medicamentos, a alimentação, os ingredientes, os materiais utilizados no dia a dia de uma granja, como também a produção, que é como a gente vai produzir esse animal, né? Que vai envolver funcionários, que vai envolver instalações, que vai envolver os animais, que vai envolver os produtores, e vai envolver todos esses elos. E a indústria, que vai beneficiar essa carne, né, tornando-a tanto in natura, né, como também ela em produtos industrializados. Um outro aspecto da cadeia produtiva que é importante é o mercado consumidor, porque é o mercado consumidor que vai ditar as regras do consumo, né, e que tipo de produto esse mercado quer. Hoje a gente sabe que existe uma pressão muito grande por produtos cada vez mais naturais, produtos de qualidade, produtos com segurança alimentar e produtos que façam bem à saúde humana e que façam bem também ao meio ambiente. E a gente tem observado que a suinocultura ela tem buscado, né, atender esses anseios da sociedade, do mercado consumidor. Então, cada elo da cadeia produtiva visa exatamente atender o mercado consumidor. E o mercado consumidor faz parte dessa cadeia produtiva. Nesse ponto, a gente pode dizer que o suíno ele é produzido em fases. Uma fase que a gente chama que é a fase de reprodução, que dentro dessa fase de reprodução a gente tem a fase de gestação, como a gente já falou anteriormente, né? Boa parte da vida das porcas é em gestação, 2/3 da vida dela, depois que ela entra na idade reprodutiva, né? A partir dos 7 a 8 meses de idade. E a fase de lactação, que é o momento que a porca está com os leitões, e ela fica com eles até o período de desmame. Né? Então ocorre a parição e depois a lactação, certo? Que vai durar em torno de 21 a 28 dias na maioria dos sistemas de produção de suínos. E aí a gente entra na fase produtiva propriamente dita, que é a fase pós-desmame, que é a fase de creche ou fase inicial, que é quando os leitões chegam, né, após o desmame, a uma instalação, que pode ser um crechário, né, ou um piquete, dependendo, né, exatamente do tipo de sistema que a gente vai adotar. Né? Então, consequentemente, a gente precisa sempre ter uma boa produção, um bom leitão. Né? A gente sabe que o leitão ele nasce devendo a ração do pai e da mãe, na verdade. Então, o leitão é o principal produto da granja. Então, a gente tem a fase reprodutiva, onde vai ocorrer a inseminação artificial, a monta, a gestação, para depois haver a parição e, consequentemente, a lactação, para que os leitões possam ser desmamados e entrarem na fase produtiva. A fase produtiva ela é constituída exatamente na fase de creche, que é quando logo a fase pós-desmame, é uma das fases mais críticas da vida, porque o leitão sai, né, daquele ambiente que estava com a mãe, recebendo um alimento altamente digestível, que é o leite da porca, e depois começa a receber um ingrediente, uma ração, né, de origem vegetal, mesmo que a gente adicione produtos de origem animal, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas assim ele tem uma
adaptação não tão fácil. Além do mais, porque o sistema imunológico, o sistema termorregulador ainda desse leitão ainda está em desenvolvimento. E depois a gente chega à fase de crescimento e terminação, que é a fase mais fácil de criação. A gente pode observar aqui, né? Aqui a gente tem a fase de gestação, onde as porcas estão gestantes, né? E aí, dependendo da fase, ou no terço inicial, ou no terço final da gestação. Aqui a fase de lactação, que a porca está com seus leitões. E aqui a fase de creche, que esses leitões foram desmamados. E aqui a fase de crescimento e terminação. Bom, dentro desse aspecto, né, a gente tem na granja, né, instalações, que essas instalações vão indicar exatamente essas fases, que são os sítios de produção. Vocês podem observar que nesse croquis aqui dessa granja, né, a gente tem uma entrada, onde vai ter um vestiário, uma fábrica de ração, um laboratório que geralmente é de disseminação artificial, a fase de reprodução, onde eu vou ter os cachaços, as marrãs e as matrizes, em gestação e vazias. Depois aqui na fase de maternidade, onde as porcas vão estar com os leitões até o desmame. A fase de creche, onde vão ficar os leitões até mais ou menos 70 dias de idade. E depois a fase de crescimento e terminação, onde os animais vão ficar até o abate. E dentro de cada fase dessa, né, a gente tem exatamente um ponto, né? A gente pode observar aqui que na fase de reprodução, né, a gente vai ocorrer tanto a monta natural, a cobertura ou inseminação artificial, e essas fases aqui a gente vai considerar o período de gestação após 21 dias, né, se a fêmea não entrar em cio novamente, quer dizer que ela ficou prenha, então a gente vai considerar a gestação com aproximadamente 114 dias, que é aqueles 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Após 7 dias antes, né, de chegar a data provável do parto, né, então com 107 dias, essa fêmea é encaminhada à fase de maternidade. Vocês podem observar que é a única fase que tem a setinha indo e voltando, porque depois que a fêmea ocorre o desmame, a fêmea volta novamente para a fase de reprodução, certo? E aí a gente entra na fase de maternidade. Essa fase de maternidade é onde vai ocorrer o período de preparição, que é que eu falei, uma semana antes da data provável do parto, a fêmea vai para essa instalação para que ela possa se adequar e possa se adaptar àquele meio novo. E depois ocorre a aparição. E, consequentemente, vai ficar até o final da lactação. Então, essa fêmea fica de 28 a 35 dias, dependendo do desmame, da idade de desmame, né? Tem granjas que desmamam com 21 e tem granjas que desmamam com 28. Então, quanto mais tardio o desmame, maior tempo ela vai ficar nessa maternidade. E enquanto a fêmea estiver com os leitões, elas não entram em cio. Então, por isso que o desmame é necessário para que elas possam entrar em cio novamente e que elas possam ter uma nova gestação para continuar o fluxo de produção. Depois chega a fase de creche, que é quando os leitões são desmamados. Os leitões podem ser desmamados com 21 ou 28 dias e ficam lá até 70 dias de idade aproximadamente. O usual é 63 dias de idade. Depois dessa fase, esses leitões são transferidos para uma outra unidade de produção, que é a fase de crescimento e terminação. E nessa fase de crescimento e terminação, a gente só muda mesmo o tipo de ração que esses animais vão receber. Claro que, para cada fase produtiva dessa, a gente vai ter rações diferentes. Por exemplo, as porcas em gestação recebem uma ração, as porcas em lactação recebem outra ração, né? Os leitões na fase de creche recebem a ração pré-inicial, inicial 1, inicial 2. Na fase de crescimento, crescimento 1, crescimento 2, terminação 1, terminação 2, e assim sucessivamente, dependendo, né, do número de rações que a granja adote. Mas para cada fase produtiva, a gente vai ter uma nutrição adequada e específica para aquela fase. E a gente divide em fases para facilitar isso. Então, consequentemente, a fase de crescimento ela vai de 64 a 110 dias, os animais vão chegar mais ou menos com 64 kg de peso vivo. Consequentemente, né, depois da fase de crescimento, os animais vão entrar na fase de terminação. Essa terminação vai depender se é uma terminação normal, que os animais vão chegar até aproximadamente 100, 110 kg de peso vivo,
ou uma terminação pesada que vai chegar até 130 quilos. E para que a gente pode fazer uma terminação pesada? Para aumentar exatamente os rendimentos de cortes e de alguns cortes específicos, como por exemplo a picanha suína, já que a gente emagreceu o suíno a tal ponto que a gente precisa deixar eles mais alguns dias para chegar a uma camada de gordura satisfatória ou então também melhorar o rendimento de alguns cortes. Levando em consideração que o abate usual é com 5 meses a 5 meses e meio, de 150 dias aproximadamente, e o abate pesado com 180. Então aí a gente tem mais uma ração para poder equalizar exatamente a quantidade de nutrientes que o animal precisa para que possa corresponder à fase que ele está sendo criado. E dentro desse ponto, a gente vai falar agora de reprodução. A reprodução é um principal ponto dentro de uma granja, porque o principal produto de uma granja é o quê? O leitão. E não existe produção de leitão sem reprodução. Então, a gente vai tentar sumarizar aqui como seria uma granja de ciclo completo, tá? Então, eu tenho aqui, tá, animais jovens, marrães, e machos, que eles vão entrar em idade reprodutiva de 7 a 8 meses de idade. Eles entram na puberdade em torno de 6 meses a 7 meses, dependendo muito, porque as fêmeas são mais precoces que os machos. Ocorre aqui a monta, a cobertura ou inseminação artificial. Então vai ter a gestação, que é de aproximadamente 114 dias. As fêmeas vão parir, vão produzir os leitões, que vão ficar de 21 a 28 dias, que é o desmame mais comum. Ocorre o desmame. Os leitões vão para a fase inicial, que é a fase de creche, depois para a fase de crescimento, fase de terminação e o abate. Essas fêmeas, depois de serem desmamadas, elas vão novamente serem cobertas e retornar. E com 5 a 7 dias elas entram em cio novamente e vão ter uma nova gestação. Então, para tudo isso ocorrer, existe o que a gente chama de manejo. Existem manejos específicos para cada fase produtiva dentro de uma granja. O manejo é um conjunto de práticas efetuadas numa criação para que se possa obter o melhor rendimento econômico através da melhor sanidade, melhor aproveitamento das potencialidades dos animais e o uso racional de mão de obra. É aquilo que não adianta dizer, se eu tenho um animal de genética muito superior, mas eu não tenho um manejo nutricional adequado, por exemplo. Ou então os animais não têm uma sanidade efetiva, então ele nunca vai demonstrar o seu potencial genético para aquela característica. Então a gente precisa ter cuidado nesse aspecto. E aí, dentro da reprodução, como eu falei para vocês, é uma prática extremamente importante dentro da produção de suínos, porque o principal produto da granja é o leitão, e aí a gente tem categorias envolvidas nessa fase reprodutiva, que vai desde a gestação até a lactação. Primeiro, o cachaço, que mesmo que seja para inseminação artificial, eu preciso coletar o sêmen do cachaço, tá? Então, esse sêmen vai ser utilizado na inseminação artificial e nessa fase eu também tenho as marrãs, que são fêmeas que nunca pariram, fêmeas de primeiro cria, e matrizes, que são fêmeas que já pariram. Matrizes são fêmeas adultas. E aí é uma fase que requer um alto investimento, tanto em relação a instalações, mas também do material genético. Para vocês terem uma ideia, dependendo do objetivo, da granja, se for inseminação artificial, por exemplo, um reprodutor ele pode chegar a valores acima de R$18 mil. As matrizes também, que tem valores entre R$2.000 a R$2.500. Então é um investimento elevado, dependendo do número de animais, dependendo da genética, dependendo também das instalações adequadas. Se for fazer inseminação, tem que ter um laboratório de inseminação, tudo isso, Então a gente precisa ter um aparato específico para a fase. E o retorno, produtivo depende muito da qualidade dos leitões, porque, por exemplo, se os leitões têm uma alta mortalidade, têm um desempenho insatisfatório, um crescimento tardio, então isso vai refletir diretamente nos custos de produção. É como eu falei, quanto mais leitões a porca tiver, menor vai ser o custo de produção, mas isso não quer dizer também que se os leitões nascerem muito leves, fracos, também vão morrer. Então a gente tem que levar em consideração quantos nascem, quantos vão ser desmamados e quantos vão ser terminados porca ano, para a gente ter uma ideia geral de como vai se refletir isso em relação ao retorno econômico de uma granja.
Aqui a gente tem fêmeas, né, reprodutoras, uma fêmea aqui sendo inseminada, a fêmea com os leitões numa baia tradicional, aqui a fêmea lactando e a fêmea numa baia de gestação que tem uma cela onde para proteger do esmagamento dos leitões. Nessa baia aqui tem umas barras de ferro que é para que os leitões tenham área de escape, que é igual aqui da universidade. Esse aqui é o mais comum utilizado nas granjas porque evita o esmagamento. Então a gente tem as etapas da fase reprodutiva. A primeira é a escolha do material genético, que se vou utilizar linhagem, se eu vou utilizar raça pura, quais as raças que eu vou utilizar, com que cruzamentos eu vou fazer, se vai ser de raças diferentes ou de mesma raça e assim sucessivamente. E um outro ponto é a puberdade. O que seria isso? É quando esses animais começam a produzir as células reprodutivas, no caso o macho, os espermatozoides e as fêmeas, tá? Os óvulos. Isso não quer dizer que quando o macho ou a fêmea começam a produzir óvulos ou espermatozoides, né, que eles já estejam prontos para a reprodução. Por isso que a gente sempre espera, de acordo com a característica da raça, com o manual da linhagem, o momento exato para iniciar a vida reprodutiva. E hoje na suinocultura a gente pode utilizar tanto a monta natural, tá, como a inseminação artificial. A questão da monta natural, um macho pode atender até 20 fêmeas, tá? E na inseminação artificial a grande vantagem é que um macho pode atender até 100 fêmeas. Então, 5 vezes mais do que na monta natural. Então eu tenho um número menor de machos no meu plantel, porém o investimento também com instalações, com treinamento, com todo o material para inseminação é maior, mas o retorno econômico geralmente vale a pena. A inseminação artificial ela é indicada para toda a situação? Não. Tá? Então a inseminação artificial ela depende também do número de matrizes que uma granja tem. O ideal mesmo para que a inseminação artificial ela tenha algum retorno é que seja acima de 100 matrizes. Né? Abaixo de 100 matrizes eu acho que não é interessante. Tá? E dentro desse ponto chega a puberdade. Quando é que o animal chega à puberdade? Né? Com 5 a 6 meses. As fêmeas um pouco antes, com 5 meses, 5 meses e meio, os machos com 6 meses. Isso quer dizer que os animais já estão prontos para serem utilizados como reprodutores? Não, ainda estão em crescimento, são animais jovens. Então nesse momento a gente começa também a separar os animais em lotes do mesmo sexo, as fêmeas sempre juntas, tá? É interessante que elas fiquem juntas, em grupos, e os machos sempre de forma individualizada, porque eles começam a ser muito territorialistas e agressivos, tá? Então nessa fase ainda, até mais ou menos 110, 120 dias, que é na fase de crescimento, né? A gente alimenta o animal de forma à vontade, uma ração balanceada para atender as necessidades nutricionais para essa fase. A gente mantém um plano nutricional até mais ou menos, quando passa dessa fase, a gente já começa a fazer um controle, porque a gente não quer que o animal engorde demasiadamente, tanto o macho como a fêmea. Então a gente começa a restringir a quantidade de ração. Para marrãs é interessante fazer o que a gente chama de flushing, mas a gente só vai fazer isso quando elas estiverem aptas à reprodução. Quando é que elas vão estar aptas à reprodução? Primeiro, quando elas estiverem de 7 a 8 meses e quando elas tiverem o terceiro cio. Então a gente vai contar. A fêmea teve um cio, o segundo cio, no terceiro cio que a gente vai fazer ou a inseminação ou a monta natural. E isso é importante a gente ter esse controle, por isso que é importante se ter escrituração zootécnica, que são os dados das matrizes dos reprodutores do rebanho, para eu saber exatamente em que momento eu vou iniciar a vida reprodutiva e também controlar toda a vida produtiva dessa fêmea e reprodutiva, tá? Até para a gente ter uma ideia de como esse animal se sai no decorrer da sua vida produtiva. A vida útil reprodutiva, né, de um animal desse é em torno de 4 anos a 4 anos e meio, em torno de 7 a 8 partos, tá? Hoje está se buscando estender um pouquinho, de 8 a 9 partos, para poder melhorar a viabilidade econômica, tá? Mas a gente também tem problemas, porque o macho, principalmente, quando ele vai ficando mais pesado, é mais difícil encontrar fêmeas que conseguem montar, a gente precisa de ter instalações de contenção, para que possa a fêmea ficar abaixo e suportar o peso do macho, condicionar o macho a essa situação,
Para inseminação artificial, isso não é um problema, porque ele vai montar o manequim e a gente vai coletar o sêmen. Aqui são modelos, né, de fichas de escrituração zootécnica. Vou só aumentar para vocês observarem, né? Aqui, ó, tem o nome, né, da granja ou da estrutura, a moça, que é a identificação, que é o número, a raça, a origem, a data que ela nasceu e a data da compra. E aqui o número que foi dado, tá? Então aqui a gente observa que tem, né, o número de partos, aqui até 9, ó, tá vendo? Todos os dados em relação principalmente a alguns aspectos, né, como tem aqui, não dá para ver muito bem, mas eu vou tentar mandar para vocês isso, tá? E aqui todas as anotações, as observações, tudo o que a gente vai ver na vida produtiva, quantos animais tiveram, quantos vivos, quantos natimortos, quantos mumificados, né? Se ela desmamou, quantos desmamou, né? Quantos desmamou, o peso médio da leitegada, tudo isso é importante. E claro que hoje a gente tem sistemas, né, interessantes, né, que a gente pode utilizar automatizados, informatizados, né, para ter esse controle zootécnico que a gente controlar em qualquer lugar. A gente, por exemplo, quer ter acesso aos dados de um banco tal, de um plantel. Então eu vou lá no celular ou então no computador e consigo ter acesso. Hoje já existem softwares para isso, tá? As fêmeas às vezes são chipadas, né? Tem um chip, então identifica a partir do chip que fêmea é aquela, ou então a partir de um número, a partir de um brinco, de uma tatuagem, o que seja, tá bom? Isso é importante para a escrituração zootécnica. Um outro ponto que é importante para as fêmeas é esse score corporal, tá? A gente não pode ter animais nem gordo demasiadamente, nem muito magro, porque isso vai comprometer a reprodução, tá? Tanto se ela estiver muito gorda, como ela estiver muito magra, né? E o ideal é que ela esteja aqui, ó, nesse score, que a gente chama no score 3, que é o grau 3. Tá? Ela vai estar palpável a gordura dos ossos da bacia, com a espessura de toxina em torno de 15 a 19 milímetros. Tá? Então ela vai estar nesse score. Esse é o score ideal, tanto para iniciar a vida reprodutiva, como também quando ela deve sair do desmame, que geralmente ela entra num grau 2,5 a 3. Por isso que a gente também dá esses dias a mais, com flushing, com ração um pouco à vontade, para que ela possa voltar a esse score e ela possa ter uma boa gestação. Não é interessante ter fêmeas nesse score mais elevado e também muito magra, porque isso vai prejudicar o processo reprodutivo. Então a gente precisa entender que eu tenho, né, tanto a inseminação artificial como a monta natural. A monta natural a cada vez tem entrado menos em desuso, porque as granjas industrializadas, as granjas mais tecnificadas preferem a inseminação artificial, primeiro pela segurança do processo, a maximização da genética e também a maximização do sêmen do animal. Porque se, por exemplo, numa monta natural, para vocês terem uma ideia, o macho cobriu aquela fêmea, né? Então todo o sêmen foi utilizado numa única fêmea, em torno de 300 ml, né? Se a gente for utilizar na inseminação artificial, a gente coleta esses 300 ml, a gente faz uma diluição, torna isso aí em torno de 3 litros, né? A gente consegue diluir para 3 litros de dose de sêmen e aí a gente consegue atender 15 fêmeas. Então, com uma única coleta, eu atendo 15 fêmeas. Então, é muito mais vantajoso. Mas, mesmo assim, ainda existem granjas que fazem a monta natural, tá? Então, assim, a gente tem que sempre respeitar a idade, sempre a partir dos 7 a 8 meses de idade, tá? E a fêmea tem que ter o terceiro cio. E outra coisa, se a gente for iniciar a vida reprodutiva tanto da marrã como do cachaço jovem, nunca, né, a gente pode iniciar com animais que nunca foram cobertos. Então, os machos têm que cobrir fêmeas que já foram cobertas e as marrãs têm que serem cobertas por machos que já tiveram experiência de fazer a monta em outras fêmeas. Tá? Isso para não trazer nenhum problema. E sempre a gente vai levar a fêmea ao macho, então a baia do macho, nunca o inverso, porque no lugar do macho ela fica mais submissa e menos agressiva, certo?
Sempre buscar fazer 2 coberturas no mesmo cio, com intervalo de 12 horas, que eu vou explicar para vocês para cada categoria como é esse intervalo, certo? Nos horários mais amenos do dia, no início da manhã ou no final da tarde. Se a gente tiver reprodutores de tamanhos diferentes, é importante utilizar um tronco de contenção para que possa facilitar e ajudar. Eu vou até mandar para vocês no grupo do WhatsApp uma foto de um modelo de tronco de contenção, tá? E após a cobrição ou inseminação artificial, as fêmeas devem ficar em um repouso de 2 horas para evitar exatamente o estresse. E a gente hoje trabalha com monta natural dirigida, né? Que é o quê? O macho vai, cobre a fêmea e a gente retira depois. A gente não deixa lá o macho cobrir a fêmea quantas vezes ele quiser, não. É só uma única vez. Isso para evitar o desgaste do reprodutor e também para que a fêmea não fique muito cansada e não cause nenhum problema reprodutivo. Então a gente só deixa ele cobrir uma única vez. Na inseminação artificial isso não tem problema, porque o macho não tem participação. Então a gente vai coletar o sêmen do macho e vai inseminar as fêmeas de forma individualizada. Então, sempre levar a fêmea ao macho, então o local onde o macho está, as temperaturas mais amenas, e a gente tem que entender que o ciclo estral da fêmea é a cada 21 dias. Então vamos supor, se eu perdi um cio de uma fêmea, eu vou ter que esperar 21 dias para que ela possa entrar em cio novamente. A duração do cio é de 2 a 3 dias, vai depender. Se é marrã, o cio é mais curto. Se já é uma matriz que já pariu, o cio é um pouco mais longo. Então a gente deve realizar ou 2 coberturas ou inseminações artificiais, como a gente já conversou, né? E a gente vai fazer um esquema de acordo com a classe. Se é marrã, que é um animal jovem que nunca pariu, ou então uma matriz que já teve parição. E a fêmea, ela sintomatiza, né, o cio, os sintomas de cio. A gente sabe que após o desmame, se for uma fêmea, né, que já pariu, com 5 a 7 dias ela entra em cio, até porque ela foi desmamada depois de 21 dias. Então é um período que a gente chama de puerpério, né, que é o período de recuperação do trato reprodutivo da fêmea. Então a fêmea vai entrar em cio de 5 a 6 dias após o desmame. Claro que isso não é uma regrinha matemática, mas a maioria das fêmeas entram em cio nesse período, depois do desmame. Enquanto ela estiver com os leitões, elas não entram em cio, tá? Então aqui a gente tem uma situação que o macho, né, tá passando na frente das fêmeas para detectar o cio, porque elas exalam feromônios, né, e elas ficam paradas, imóveis no momento que estão receptivas à monta, certo? Aqui é só para detectar o cio. Aqui a gente observa que a vulva, né, da fêmea está entumecida, inchada, pode ter corrimento, né, é um corrimento não esbranquiçado, é um corrimento transparente, né? Pode ter corrimento ou não. E aqui é o homem, né, simulando esse reflexo de tolerância ao macho ou reflexo de tolerância ao homem mesmo, né? Ele toca em pontos, né, erógenos da fêmea, que quando ela está em cio, né, ela fica parada, imóvel nessas posições. Aqui ele está simulando o ponto que o macho faz na fase de prelúdio, né, que ele vai exatamente nesses pontos, né, para depois cobrir. Quando a fêmea ela fica imóvel, a pressão dorsal ou descentária quer dizer que ela está apta a ser coberta. Porque geralmente no início do cio, às vezes ela não deixa, tá? Então tem que ver o momento ideal. Quando é que a gente deve fazer a cobertura? Que momento ideal? Aqui eu tenho uma situação de uma fêmea adulta, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: a ovulação para uma fêmea adulta, quer dizer que já pariu, ela tem uma duração de 36 horas, tá? E ela tem um início, né, de ovulação com 24 e vai até o finalzinho 48, mas o pico da ovulação é com 36 horas do início do cio. A vida útil dos óvulos é muito curta, é de 8 a 10 horas. A vida útil dos espermatozoides é aproximadamente 30 horas. Então os espermatozoides duram mais tempo do que os óvulos no momento do cio.
Então a gente observa aqui que o cio de uma fêmea adulta vai de 0 a 72 horas. Consequentemente, né, a gente tem que ver em que momento eu devo inseminar ou que momento eu devo cobrir, fazer a monta natural, certo? É interessante sempre fazer 2 montas ou duas inseminações. Então a gente observa, né, que quando é numa fêmea adulta, vamos supor, detectei o cio 5 horas da manhã, eu só vou fazer a primeira cobertura ou a primeira inseminação às 5 horas da tarde, 12 horas após. Então vocês observam aqui, ó, os espermatozoides vão estar aqui, ó, nesse ciclo, que vão alcançar as 36 horas, né? Que é onde vai ocorrer o pico de ovulação, onde é que eu vou ter um número maior de óvulos. Porém, para garantir que eu vou ter um número maior de óvulos a serem fecundados, eu vou fazer uma segunda cobertura ou inseminação artificial, né? Que seria aqui com 24 horas. Então, se eu detectei o cio 5 horas da manhã, eu vou fazer a primeira 5 horas da tarde e vou fazer só a segunda 24 horas após, 5 horas da manhã do outro dia, tá? Então eu vou ter aqui, ó, nesse momento, espermatozoides vivos exatamente no pico de ovulação. Então eu vou ter mais chances de terem óvulos a serem fecundados e, consequentemente, um número maior de leitões, certo? Sempre para garantir esse aspecto. No caso de marrã, elas têm o cio um pouco mais curto, porque elas nunca pariram, então elas têm um cio mais curto. Lembra que ali, para fêmeas adultas, vai até 72 horas o período de cio, né? Até 3 dias. Para marrãs só vai até 60 horas. Porém, o pico de ovulação vai ocorrer aqui, ó, com 24 horas após o início do cio. Então eu não posso esperar 12 horas para ter a primeira cobertura. Então o que a gente vai fazer? Visto que a vida útil dos ovos é de 8 a 10 horas, continua a mesma coisa, e o espermatozoide continua também com as 30 horas, desculpe. Então, a gente observa que essa primeira cobertura deve ocorrer. Detectei o cio, eu já faço logo a primeira cobertura ou a primeira inseminação artificial, certo? E a segunda, né, com 12 horas. Então, com o segundo momento, eu vou fazer com 12 horas. Quer dizer, detectei o cio na marrã, tá? Na fêmea que nunca pariu, já faço uma cobertura ou inseminação artificial, vai depender do que a granja utilize, e 12 horas após, então 5 horas da tarde eu faço a segunda. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, mas eu não tenho como fazer 2 coberturas porque eu não tenho reprodutor suficiente. Em que momento eu faço? Sempre no horário da segunda, porque você vai pegar o momento mais próximo do pico, independente se é uma fêmea adulta ou se é uma marrã. Por exemplo, nas fêmeas adultas, eu vou fazer com 24 horas após o momento que eu detectei o cio. E na marrã, com 12 horas, tá certo? Então a gente tem que sempre pegar isso se a gente só tiver como fazer uma inseminação ou uma cobertura. Claro, se eu conseguir fazer as duas, é melhor. Um outro ponto que sempre me pergunta, professor, vamos supor que de manhã, na primeira cobertura, eu utilizei o sêmen de um reprodutor. E à tarde eu utilizei de outro reprodutor. Eu posso ter filhos de pais diferentes? Pode. Lembrando que a fêmea, a porca, é uma fêmea multípara, né? Ela tem vários filhotes por parto. É como acontece com a cadela, né? A cadela ela tem filhos de diferentes pais, né? Da mesma forma, a porca ela pode ter filhos de diferentes pais, né? Então, assim, dependendo do espermatozoide que fecundar o óvulo, vai ser um filho de um pai diferente, tá? Então, dentro da reprodução ainda, fez a inseminação, fez a cobertura, a gente vai ver se a fêmea ficou prenha. Existem vários métodos, desde exame de sangue, exame de urina, né, biópsia vaginal, ultrassonografia. Porém, o método mais eficaz e mais barato é o retorno ao cio. Se depois da cobertura ou inseminação artificial, a gente conta 21 dias. Se a fêmea, né, apresentar cio novamente, quer dizer que ela não ficou prenha. Se ela não apresentar,
né, a gente considera que ela ficou prenha. Pode acontecer de a fêmea ter uma gravidez psicológica e não ter feto ali dentro? Pode, tá? Pode. Aí a gente tem que utilizar de outros artifícios, como outros exames para confirmar. E aí, por que não fazer logo o exame? Porque todos esses exames que são feitos, desde a biópsia vaginal, desde do toque, desde do exame de sangue e até mesmo o ultrassom, é acima de 21 dias. Então a gente vai ter que esperar 21 dias de todo jeito. Então, se a fêmea não entrar em cio novamente, a grande chance dela dar prenha. Tá? É o método mais barato e eficaz. Tá? Então a gente pode ter um sistema de gestação, a gente vai contar, né, os 114, 115 dias, 3 meses, 3 semanas, 3 dias aproximadamente. E a gente vai ter um sistema de gestação, tá? Que pode ser tanto em baias coletivas, que são os sistemas mais preconizados hoje pensando no bem-estar animal, ou em celas de gestação individual, tá? Que é um sistema que está entrando em desuso. Ainda existem granjas que utilizam esse sistema, mas a maioria dos sistemas hoje tem buscado baias coletivas, desde que sejam automatizadas, como também baias simples, né? E também aqui eu tenho a gestação, né, no sistema ciscal, né, em piquetes, que a gente vai utilizar em torno aí, dependendo, né, da tecnologia, um piquete com 3 a 6 fêmeas, aqui também de 3 a 6 fêmeas. Aqui, dependendo do sistema, se for sistema de granjas automatizadas, não é um piquete, é um grande galpão com divisórias e sistemas de alimentação por chip ou até mesmo por identificação facial, onde a porca entra para ela poder comer de forma individualizada, né? Já que existe aí uma briga por hierarquia, né, em relação de quem come. Se fosse botar ração para todo mundo, né, algumas porcas comeriam mais e outras menos. E aí, dentro desse aspecto da alimentação, como eu falei, na fase de gestação, as porcas recebem uma ração restrita. Existem vários programas de alimentação de acordo com a granja, de acordo com a linhagem, isso aí vai depender a gosto do freguês. O que a gente recomenda, na verdade, né, é que a gente vai ter 2 tipos de ração. Uma ração de gestação, tá, que vai ter uma formulação, e uma gestação de lactação, que vocês podem observar aqui que ela é mais energética e mais proteica, tem até mais aminoácido e mais cálcio. Tá? Por quê? Na fase de lactação, a fêmea ela tem uma exigência maior. E o que a gente pode fazer, por exemplo, para fêmeas de primeira gestação, né, fêmeas marrãs, elas vão consumir 2 kg de ração até 30 dias, depois a gente aumenta para 2,2 kg e depois a gente aumenta aqui, ó, de 85 a 110 dias para 3 kg, que a gente chama de onde ocorre maior desenvolvimento fetal, tá? Então ela precisa de mais nutrientes. Só que aqui eu já dou uma ração de lactação, tá? E aqui a gente diminui novamente para 2 kg, que é a mesma ração que ela vai continuar recebendo na fase de lactação. Porém, pós-nascimento dos filhotes, a conta é outra, né? Então é 2 kg para a porca e meio quilo por leitão. Na segunda gestação, esses animais já estão desenvolvidos, então a gente geralmente dá uma quantidade um pouco menor de ração, tá? Então de 1,8 kg a 2 kg, depois aumenta para 2,200 de ração de gestação e a gente já entra no mesmo ciclo de ração de lactação. Isso é uma regra? Não, vai depender muito de granja para granja, tá? Por exemplo, tem granja que trabalha só com ração de gestação e só no finalzinho que começa a dar ração de lactação, tá? Então, só que aumenta a quantidade de ração de gestação para essa fase de lactação para aumentar o aporte de nutrientes. Vai depender muito da formulação dessa ração e da composição nutricional dela. Um outro ponto também é que essa quantidade de ração ela também está relacionada ao score da fêmea. Se a fêmea tiver naquele score 1, que é aquele score bem magro, ela vai receber mais ração. Se ela tiver no score 2, um pouco menos, no score 3, aquela quantidade de 2 a 2,2 kg, 2,5 kg, no score 4, 2 a 2,3 kg, no score 5, que ela está muito gorda, aí eu quero que ela emagreça. Então ela vai receber uma quantidade menor. E aí, consequentemente, elas recebem uma quantidade menor de calorias, né, diária. E claro, a gente vai atender de acordo com a genética. Cada genética eu vou ter exatamente um tipo de ração específica.
E aí a gente vai trabalhar com o manejo alimentar, né, durante a vida da porca, claro, respeitando sempre o quê? O ciclo. Fêmeas que nunca pariram, né, tem esse tracinho aqui de segundo e terceiro ciclo e acima de 3 ciclos. A gente observa aqui, ó, a quantidade de ração diária, né, e as semanas após a cobertura. A gente observa, ó, que independente, né, de quantas parições essa fêmea já teve, né, elas nessa fase pré-cobertura, elas já recebem uma quantidade maior para fazer o efeito do flushing. Por quê? Vários estudos indicam que o aumento de insulina, principalmente proveniente, né, de carboidratos que a gente bota a mais na dieta nessa fase, vai fazer com que a fêmea superovule, né, nessa fase. E depois a gente volta a quantidade, porque também se a insulina continuar muito alta, ela vai ter um efeito deletério. Tá? Então a gente só dá antes e depois que cobre, a gente volta ao normal. Então aqui já voltou a quantidade normal, né? Claro que para fêmeas primíparas, a gente dá um pouquinho menos de ração, né? Depois para fêmeas de segundo e terceiro ciclo um pouquinho a mais, e de terceiro ciclo a mais, porque elas ficam mais debilitadas e elas geralmente têm mais leitões, tá? Aqui, ó, da 12ª até a 16ª, a gente aumenta a quantidade de ração para 3,5 kg até quase 4, dependendo muito de granja para granja, tá? Para que isso? Porque é nessa fase que ocorre a maior taxa de desenvolvimento do embrião. Então, precisa de maior quantidade de nutrientes. Então, a gente aumenta essa quantidade de ração para que no momento do parto, geralmente elas não comem quase nada. Então, aqui já vai cair, né? E quando ela parir, a gente vai aumentando de forma gradativa, né, a ração, né, até chegar a esse ponto aqui, que é 2 quilos para a porca e meio quilo por leitão. Então, vamos supor, se a porca ela vai ter 14 leitões, ela vai ter que receber, né, 2 quilos para ela e meio quilo por cada leitão. Então, aí vai dar o quê? 9 quilos de ração, tá? No final aqui. Então, a gente precisa entender isso. E depois, no dia da desmama, a gente não dá ração, basicamente. A gente vai diminuindo de forma gradativa, mas a gente não dá ração para a fêmea, para que haja secagem do leite. E depois, a gente volta a aumentar essa quantidade de 3 quilos para que ela possa ter uma nova gestação, tá? Deixa eu voltar aqui o tamanho, que eu quis chamar a atenção. Um dos outros momentos críticos na fase produtiva, né, do suíno é a aparição, né? O parto sempre é interessante que seja acompanhado pelas pessoas envolvidas no processo, né, principalmente os técnicos, os funcionários da granja. E a gente tem como verificar se o parto está próximo. Porque a gente fala assim, 110, 114, 115 dias, mas a gente sabe que pode estender para 2 dias a mais ou pode antecipar 2 dias a menos, né? Isso vai depender muito de vários aspectos. Então a porca ela sinaliza, né? Então a vulva começa a ficar mais inchada, mais avermelhada 7 dias antes do parto. As glândulas mamárias também começam a inchar, né? Ficarem mais túrgidas, né? E a fêmea 3 dias antes do parto começa a ficar muito quieta, ela vai muito no bebedouro, toma água e às vezes não toma, só para mexer, para quebrar aquela inquietação. E um ponto que é crucial é a quantidade de secreção de leite na glândula mamária. Por quê? A secreção de leite está muito ligada à oxitocina, que é um hormônio que vai fazer com que a fêmea tenha as contrações. Então, a descida do leite está relacionada também à concentração de oxitocina. Então, quanto maior a taxa de oxitocina, maior vai ser a descida do leite. Então, a gente observa uma secreção escassa de leite 48 a 24 horas antes do parto. Depois, 12 horas antes do parto, uma secreção em gotas. E 6 horas antes do parto já começa a ter jatos. Então, eu trouxe aqui umas fotos para vocês observarem. Aqui a vulva ó, bem inchada, já ficando bem avermelhado. Os tetos da porca bem túrgidos e inchados. Aqui, com 48 a 24 horas, você aperta o teto, tem uma secreção muito escassa de leite. Aqui já forma as gotículas com 12 horas e aqui já os jatos. E aqui ocorrendo a aparição propriamente dita, tá? A aparição da porca ela pode ter uma duração até 6 horas, né? A gente considera de 20 a 30 minutos por leitão. Claro que isso não é uma matemática precisa. Tem porcas que podem levar um pouco mais de tempo e tem porcas que podem ser bem mais rápidas, tá? Em relação à aparição. A gente sabe que a porca parou realmente parir quando ela expulsa
os restos placentários, a placenta como um todo, né, que pode demorar até 1 hora após o último leitão, o ideal, né? E aí vem um ponto também crucial, por isso que precisa o parto ser acompanhado, porque as porcas nesse momento elas não têm como cuidar dos leitões, então principalmente se elas estiverem nesse sistema aqui, ó, que é em gaiola, onde ela só levanta e deita, então a gente precisa fazer algumas práticas. Primeiro é enxugar os leitões a partir do momento que eles vão nascendo. A gente pode enxugar com papel toalha ou então com pó secante, tá? E a gente precisa retirar todas as secreções nasais para evitar anóxia, que o animal fique sem ar, porque aquele resto placentário pode impedir a respiração do animal e ele morrer por falta de ar. E também a gente observar que às vezes tem leitão que engoliu o resto líquido placentário e ele está sem ar, então a gente precisa reanimar, ele não está morto, né? E a gente fazer ele voltar a respirar, né? E aí a gente faz o que? Uma massagem, né? Estimulando a respiração, a gente sopra, coloca a mão da gente na frente, no focinho, sopra para que haja enchimento do pulmão do leitão e ele começa a respirar, estimula também, passando a mão como se fosse a porca lambendo para que ele volte ao ar, tá? Essas secreções também fetais acumuladas na narina devem ser retiradas para evitar algum problema. Cortar o cordão umbilical, que a gente corta geralmente de 2 a 3 centímetros, né, distanciando da barriga, né, do animal para fora, né? Eu falo assim 2 dedos, mas 2 dedos meus pode ser diferente de 2 dedos de fulano, de Beltrano, então a gente diz 2 a 3 centímetros. Cortar o cordão, utilizar uma solução desinfetante. Se utilizar o pó secante como solução para secagem do leitão, não precisa utilizar nenhum desinfetante, porque aquela solução ela já é desinfetante. A gente vai amarrar o cordão umbilical para evitar a entrada de vetores, né? E a gente vai colocar para mamar o colostro. E essa quantidade de colostro que ele deve receber é até 12 horas após o nascimento, porque após esse período, né, ele vai perdendo a capacidade de absorver as imunoglobulinas existentes, que vai ser os principais anticorpos que o leitão precisa. Então, o colostro é extremamente importante. O ideal é que ele receba até 6 horas após o parto. Então, a gente tem algumas práticas de manejo que a gente realiza, né, quando o leitão nasce, aqui, ó, enxugando o leitão, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho, tá? Enxugando o leitão, certo? Aqui, utilizando o pó secante, lembrando que o pó secante tem que proteger o olho e as narinas, para ele não inalar, certo? Aqui, cortando o cordão umbilical, a gente amarra, esse cordão pode ser um barbante, né? Como é que a gente diz? Com a solução, mergulhado numa solução de iodo, né? Ou então outro material que possa utilizar. E aqui colocando para mamar o colostro. E qual a importância, ó, do colostro? Aqui eu tenho 2 grupos de leitões que nasceram aproximadamente com a mesma média de peso, só que aqui com 24 horas. O leitão que recebeu o colostro ganhou 100 gramas e aquele que não recebeu o colostro, né, perdeu 100 gramas. Então isso afeta negativamente no desenvolvimento do leitão. Então é importante também pesar a leitegada, tá? Ou de forma individualizada, o leitão ou o grupo, para a gente ter uma ideia, né, do peso médio. Isso porque tem uma correlação direta com o peso à desmama, né, que os animais vão chegar. Geralmente os animais mais pesados chegam ao peso da desmama mais rápido. E também tem uma relação com a sobrevivência e o tempo que os animais vão levar para o peso de abate. Vocês observam aqui, ó, nessa figura, só para chamar a atenção, ó, vou aumentar um pouquinho. Um leitão que nasce com menos de 1 kg, ele vai levar em torno de 150 dias para chegar a 85 kg, vamos dizer assim, tá? Aí quando a gente observa aqui que ele nasce com 1 kg a 1,2 kg, ele já leva 151 dias, mas já pesa acima de 85. Se ele nasce com 1,3 kg a 1,5 kg, ele já leva 147 dias para chegar a 87. Com mais de 2 quilos, ele vai levar 125 dias. Isso quer dizer 25 dias a menos que esse grupo aqui. Então isso quer dizer que ele vai ser 25 dias a menos comendo ração. E aqui vai chegar ao peso de abate mais rapidamente e um animal mais pesado. Consequentemente, né, isso tem um reflexo direto na produtividade da granja. Então, não é interessante que também nasçam tão pesados, com mais de 2 quilos, porque quanto maior
o peso, menor é o número de leitões. Então, que eles nasçam aqui em torno de 1,6 kg até 2 kg, tá? E que não seja muito disparado. Eu tenho um leitão de 1 kg e outro leitão com 2 kg, né? A gente tem que ter um grupo homogêneo, então é interessante. Hoje a genética ela foi melhorada pensando nisso. Claro, se der as condições para que isso ocorra. Um outro ponto que é extremamente crucial, né, é o manejo na lactação, tá? Estimular o leitão a sempre mamar, até porque até o 3º dia de vida, o leitão ele escolhe o teto dele, né? E é importante que a gente observe também um outro aspecto. A gente lembra que o leitão ele nasce com um sistema termorregulador pouco desenvolvido, ele não consegue manter a temperatura corporal, até porque ele tem uma camada de tecido adiposo pequena, certo? Então ele não consegue manter esse calor constante. E um outro ponto é que ele ainda não consegue manter essa homeotermia de forma eficiente. Lembrando que a temperatura média de suínos é em torno de 38 a 39 graus Celsius, uma temperatura alta do corpo. E o que acontece? Eles têm uma área de superfície grande, né, para um ambiente, eles acabam perdendo o calor com facilidade e podem ter problemas de hipotermia. E o que isso pode causar se a temperatura corporal baixar? Tudo vai levar à morte, tá? Então, assim, ele vai tentar ficar mais próximo da porca e a porca, quando se mexer, pode provocar o esmagamento, certo? Da mesma forma que a temperatura corporal vai cair, ele reduz o consumo de colostro, porque ele vai ficar mais tempo pensando em se aquecer, né, junto à porca ou algum ambiente, e aí reduz a absorção das imunoglobulinas, que são importantes, que vêm no colostro, diminui a proteção imune do animal, pode ficar doente e vai levar à morte. Um outro ponto, ele perde calor, diminui essa atividade metabólica dele, que ele perde calorias, perde energia, né, que causa a hipoglicemia, porque há uma redução de glicose circulante, eles ficam mais lentos, mais letárgicos, né, e acabam também ficando mais suscetíveis ao esmagamento. Então, tudo vai levar à morte. Então, a temperatura do ambiente onde é criados os leitões tem que sempre estar em torno de 32 graus Celsius. Claro que a porca precisa de uma temperatura mais amena, tá? Em torno de 20, 22, até no máximo 25. Os leitões precisam de uma temperatura mais alta, em torno de 32. Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, a gente vai utilizar, né, um sistema de aquecimento para o leitão, né? Visto que ele tem um sistema termorregulador pouco desenvolvido, e a gente pode utilizar o escamoteador, que é essa casinha aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês observarem, né, com fonte de aquecimento, que pode ser aquecida com lâmpada infravermelho, lâmpadas incandescentes, que é muito comum hoje não ter mais lâmpada incandescente, piso aquecido, né, vai depender do bolso do freguês, do bolso do produtor, tá? Para que eles possam ter essa sensação aqui, ó, de conforto térmico, né, que aqui ó, todos muito bem distribuídos, né, de forma que eles não estão sentindo frio. Ah, professor, mas como é que eles vão aprender que ali é o ambiente quente, né? A gente vai condicionar, a gente vai prender eles algumas horas do dia para que eles entendam que ali é quente e ele não vai ficar buscando ficar em cima da porca, né? E aí ele aprende. Então, deixa eu só diminuir aqui. Opa, acabou passando para lá. Então aqui eu tenho uma situação que essa temperatura do escamoteador é em torno de 32 graus Celsius, né, ou da fonte de aquecimento. Aqui foi um trabalho que comparou um aquecedor, que era tipo uma campânula a gás do lado da porca, tá? E o escamoteador. Hoje o aquecimento com o escamoteador a gente não utiliza porque acaba aquecendo a porca. O que acontece? A porca diminui o consumo de ração, começa a diminuir a produção de leite e aí vai faltar vai ser outro problema, né? Ela vai ter pouco leite para alimentar os leitões vão ficar fracos e doentes, né? Então é interessante que a gente só aqueça o ambiente que o leitão vai ter acesso. Então aqui é um trabalho, né, que foi feito, o número de nascidos é meio semelhante, nas duas condições utilizando um aquecedor tipo campânula e aqui um escamoteador. Olha a percentual de leitões mortos, é maior no aquecedor do que no escamoteador. Então a maior parte das granjas hoje que utiliza o escamoteador, tá? Aqui na universitária a gente utiliza o escamoteador.
E existem várias práticas de manejo que a gente faz com o leitão ainda na fase de lactação, junto com a mãe, né? Primeiro é o corte ou desgaste de dente, que a gente geralmente faz no dia do nascimento, ou então após a ingestão do colostro, vai depender do manejo da granja. Por que é importante cortar ou desgastar? Porque eles podem dilacerar o teto da porca e também eles começam a brigar pelo teto e podem machucar os outros, né? Na verdade a gente corta só os caninos, 8 dentes, né? 4 de cima e 4 de baixo, que são os dentes de lobo, aqueles dentes mais fininhos. Quem tem cachorro sabe, cachorro novinho, quando fica com aquela dentição fina que morte e dói, né? Da mesma forma, imagine no teto da porca. Então a gente equaliza também a leitegada, que é, por exemplo, uma porca teve 10 e a outra teve 20, né? Então a gente tentar fazer com que elas tenham o mesmo número de leitões para que possam alimentá-los de forma eficiente. Claro, isso até o 3º dia de nascimento, não dá para fazer equalização depois disso, porque depois disso eles começam nem a aceitar o teto da outra porca, mas também a porca pode identificar o cheiro de cada filhote e começar a ter problemas em relação a matar mesmo o filhote, tá? A gente tem que fazer a aplicação de ferro até o 3º dia de vida, porque o leitão ele nasce com a reserva corporal de ferro baixa, né? E a exigência é alta, em torno de 7 a 8 miligramas, e essa reserva de ferro só dá para atender no máximo 3 dias. E o leite da porca é muito pobre em ferro, tem em torno do máximo de 2 miligramas de ferro, então vai ficar um déficit que não vai atender, então a gente precisa aplicar ferro, ou de forma oral ou de forma injetável. A castração, ela tem que ser ou de forma cirúrgica ou imunocastração, mas eu não sei se vocês já estão cientes, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está permitindo, né, o abate de animais inteiros sem haver necessidade de castração, tá? Porque antes era proibido a gente vender carne, né, suína de animal que não fosse castrado. Claro que ainda existe uma grande discussão como é que vai ficar o gosto, o sabor dessa carne do animal não castrado, mesmo que a gente, né, abata animais jovens, né, que então teoricamente não chegaram ainda à puberdade. E também nessa fase ainda que eles estão com a mãe, a gente começa a fornecer a ração a partir do 7º dia de vida, né? E aí também ocorre o desmame com 21 ou 28 dias. Foi só uma síntese que a gente vai falar um pouquinho. O corte e o desgaste de dentes, né? A gente corta, né, esses dentes de lobo, os caninos, os 4 de baixo, os 4 de cima, ou a gente desgasta com o desgastador dentário, tá? Para evitar exatamente isso aqui, ó. A dilaceração do teto da porca, tá vendo? Tá partido aqui, ó, quase pendurado, então isso a gente faz para evitar o sofrimento. Até porque a porca ela vai ficar mais tempo no plantel, ela vai ter vários partos, então se isso continuar, isso vai ser uma falta de bem-estar para a porca. Hoje, tanto o corte pode ser feito com alicate, rente, né, a gengiva, né, que a sensação é pior, né, mas o desgaste também é como se fosse uma lixa que vai desgastando o dente, também é uma outra situação. Mas também se o corte ou o desgaste não for bem feito, é pior do que não cortar, tá? A aplicação de ferro, geralmente a gente faz de forma mais usual, é injetável, né? A gente aplica ferro dextrano, né, 2 ml, a cada ml de ferro dextrano tem 100 miligramas, então a gente aplica 200 miligramas, né? Existe também fontes de ferro oral, que a gente faz o leitão engolir, né? A gente oferta, só que corre o risco dele regurgitar, botar para fora. Né? Eu fiz um trabalho com uma aluna minha de mestrado, onde a gente fez o teste de aplicação oral e injetável nos leitões, e o que a gente observava? Que os leitões, na forma oral, eles geralmente regurgitavam depois. A gente dava, depois a gente via, tinha lá regurgitado. Então a gente não tinha certeza que o leitão tinha recebido essa quantidade de ferro. Tá? A forma injetável é sempre na tábua do pescoço ou no pernil. É interessante que seja na tábua do pescoço, para evitar, né, uma má aplicação, um hematoma, e pode trazer algum prejuízo para a carne, né, para o corte, que é valorizado, que é o pernil. Na tábua do pescoço, sempre aplicar nessa posição, ó, de cima para baixo, tá? Para evitar ter contato com alguma coluna, com algum vaso, tá?
e sempre aplicado 2 ml por leitão, até o 3º dia de vida. A castração, como eu já falei, né, ela pode ser cirúrgica, né, ou imunocastração. A castração ainda é usual nas granjas, a cirúrgica é a mais usual. A gente faz essa castração até 15 dias de idade do animal. A vantagem de castrar esse animal jovem é que a gente precisa de pouca mão de obra, uma pessoa só faz a castração, tá? Ele se recupera com a maior facilidade, tá? Tem menor ocorrência de hemorragia porque ainda a área não está muito irrigada de vasos sanguíneos, os vasos são menores, tá? A cicatrização é bem rápida e se caso ele vier a morrer, a perda econômica é menor porque o leitão não chegou a comer muita ração, tá? A gente geralmente faz uma limpeza, né, da área onde vai ser realizada a castração. Deixa eu mostrar aqui a figura, certo? A limpeza. A gente vai inserir, fazer o corte, que pode ser uma incisão única no centro, nunca de forma vertical, sempre da forma horizontal, para evitar que acumule líquidos dentro. A gente faz uma incisão e vai retirar, expor os testículos. A gente rompe o vaso, né, do vaso, um vaso de vesícula seminal, né, que é um vaso mais esbranquiçado, certo? E o outro vaso que irriga, a gente faz uma torção, a gente dá umas 3 voltinhas e vai desgastando com bisturi, porque ele parte e fecha, né? Aplica uma solução desinfetante e deixa lá. Não precisa pontuar, não precisa colocar anestésico, tá? Nem nada. Só que isso tem sido muito discutido pela falta de bem-estar ao animal. Não vou dizer que o animal não sofre, sofre dor, né? E uma alternativa a isso é a imunocastração. O que seria uma imunocastração? É como se fosse uma vacina, tá? E a grande vantagem da imunocastração é que ela mantém o animal inteiro. O que acontece hoje nas granjas? Os animais jovens, no caso, desculpa não, as fêmeas geralmente têm um desempenho superior aos machos castrados. E os machos castrados depositam mais gordura do que carne que as fêmeas. Um animal inteiro, né, ele deposita mais carne magra, ele tem um desenvolvimento maior, um desempenho superior como ganho de peso, melhora a conversão alimentar e, consequentemente, eu vou ter um bem-estar melhor. Então, a imunocastração, né, é uma dose, né, de uma vacina que a gente faz em 2 aplicações. Né? Aqui, por exemplo, um esquema que eu vou mostrar para vocês, no caso dessa vacina aqui da Vivax, que é da Pfizer, tá? Então, a gente faz o quê? A primeira aplicação só vai ocorrer de 8 a 9 semanas. Então, é depois do desmame, quando eles estão saindo, né, basicamente da fase de creche. Então, eles não têm esse estresse. Então, a gente vai aguardar 4 semanas ou mais para aplicar a segunda dose, que tem que ser com 4 a 5 semanas antes do abate, para não ficar resíduo. Então, essa primeira dose é que a gente chama assim uma dose de estimulação de anticorpos, né, que vão combater, né, os hormônios sexuais, que é a androstenona e o escatol, que dão aquele cheiro e sabor desagradável à carne. E a segunda dose é o que vai eliminar. Ela não elimina todos os hormônios sexuais, só esses hormônios específicos. Então, por isso que o testículo ele é menor, ele fica atrofiado, mas ele ainda está funcionando. Mas o animal ele é infértil, tá? O animal é infértil. Então, a dificuldade aqui é você fazer principalmente essa segunda dose, porque os animais são maiores, né? Então, existe esse contratempo, tá? Mas também a gente não sabe, né, os riscos que essa imunocastração podem causar. Foram feitos vários estudos, tá, com a carne, não existe resíduo quando se respeita, então não traz nenhum prejuízo ao homem quem consumir essa carne, mas existe alguns relatos de alta aplicação. Que é isso? Lá o cara está aplicando, que eles geralmente aplicam numa pistola, essa vacina, e ele pode errar e aplicar nele, porque é um animal maior, é um animal que não fica quieto. E não é comum em granjas de suínos a gente ter brete, né? Então eu teria que ter uma instalação para conter esses animais, para que não ocorra, né? Isso aí também é um investimento. Mas as normativas de bem-estar.
O que a gente não sabe ainda é que agora, recentemente foi esse ano, que aprovou o abate de animal inteiro, né? Que a gente pode abater animal inteiro sem fazer a castração cirúrgica ou imunocastração, né? A gente vai dar eu vou mandar para vocês um material para vocês discutirem um pouco, lerem um pouco sobre isso também, que é importante. Bom, uma outra prática nessa fase ainda de lactação é o fornecimento de ração. Mas, professor, eles não estão tomando só o leite da porca? A maior parte das vezes eles vão preferir o leite da porca, mas é importante a gente já começar a partir do 7º dia de vida do animal, colocar a ração para eles, tá? Que pode ser seca, pode ser peletizada, pode ser na forma de papinha, úmida, pode ser extrusada, independe da forma que vai ser colocada essa ração, tá? Para o leitão, mas tem que ofertar. Por quê? O leitão ele tem um sistema digestório que só está apto a digerir o leite. Então a gente quer diminuir esse impacto quando ele for desmamado, que ele vai receber a ração. Então ele já começa a receber essa ração a partir do 7º dia de vida, para estimular a produção de enzimas digestivas. Lembra, a enzima precisa de substrato, então ele só vai ativar proteases, carboidrases específicas, por exemplo, de ingredientes de origem vegetal, a partir do momento que eles recebem uma ração. Claro que essa ração ainda, ela vai produto lácteo, a gente utiliza soro de leite, leite em pó, utiliza farinha de carne, farinha de peixe, a gente bota ingredientes de alta digestibilidade, né, para melhorar o aproveitamento. Então não é uma ração totalmente vegetal, né? É uma ração que tem ingredientes de origem animal e vegetal, e a gente também faz processos de peletização, extrusão, até mesmo umedecer a ração para favorecer o consumo. Tá? Então essas rações precisam ser ofertadas da mesma forma que água, desde o nascimento, tem que ser ofertada à vontade. Esse negócio que o leitão está tomando leite, não precisa tomar água, isso não existe. O leitão precisa tomar água desde o primeiro dia de vida. E a gente ensina, tanto é que tem que ter o bebedouro para o leitão e o bebedouro para a porca. O bebedouro do leitão tem que ser mais baixo. Certo? Aqui, só para vocês observarem como ocorre, né? Desculpa, esse estímulo, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Ó, então aqui, ó, aqui as semanas. Na primeira semana a gente pode observar o que produz mais, essa verde, ó, que é a lactase, claro, o leite é rico em lactose, lipase, porque o leite também tem gorduras específicas, mas as proteases e as amilases estão baixas, então a partir do momento que ele começa a receber a ração, ele vai estimulando a produzir, vai caindo a produção de lactase e vai aumentando das outras enzimas, tá certo? Bom, então chegou o final da fase de lactação, é quando ocorre o desmame. É como eu disse a vocês no início, tem granjas que desmamam com 21 dias e tem granjas que desmamam com 28, tá? A tendência hoje é desmamar com 28, independente do sistema de criação, se é convencional, se é orgânico, tá? Por quê? Vários estudos indicam que há uma melhora de bem-estar dos animais quando desmamado com 28, eles sofrem menos com o desmame, né? Então vários estudos comprovam por vocalização, por comportamento e inclusive com desempenho, tá? O leitão ele nasce muito mais apto, ele fica muito mais apto, na verdade, a receber uma ração seca quando ele tem 28 dias do que quando ele tem 21, tá? Mas no Brasil tem granjas que desmamam com 21 e tem granjas que desmamam com 28, tem granjas que desmamam com 25, com 24, vai depender de cada realidade. A gente só sabe que existem alguns sistemas, sistemas orgânicos de produção, que as normativas de bem-estar são bem mais acentuadas, o desmame tem que ser no mínimo com 28 dias. Tá? Sistemas agroecológicos tem que ser com 45 dias. Aí você poderia me perguntar, professor, quando a fêmea deixaria desmamar naturalmente? Com 60 dias aproximadamente. Tá? Só que lembrando, enquanto a fêmea tiver com leitão, ela não entra em si. Então não é interessante deixar a fêmea com 60 dias com esses leitões, até porque depois de 21 dias a produção de leite cai. Tá? Então o leite já não consegue atender a necessidade nutricional do leitão.
E nesse dia que a gente faz o desmame, a gente tem que evitar outras práticas conjuntas. Claro que existem algumas vacinas hoje que são dadas com 21 dias. Se a granja desmama com 21 dias, então teoricamente vai ter esse estresse, tá? Mas vai depender muito da região endêmica, a gente não vacina para tudo, tá? A gente vai vacinar de acordo com a nossa região, né? Com as doenças que são suscetíveis na nossa região. Então nesse dia geralmente a gente não fornece nem alimento para os leitões, nem para a porca. As genéticas passadas de porca a gente precisava ficar reduzindo a ração até chegar num dia sem ela receber nada. Hoje a gente reduz só no dia, a gente não dá nada para ela, ela já reabsorve o leite da glândula mamária e consequentemente, né, ela já entra com 5 a 7 dias em cio, certo? Então a gente sempre vai misturar no máximo 3 leitegados, quer dizer, crias de 3 fêmeas, né, no máximo por baia, né, ou por instalação, para evitar que muitos ocorram brigas, porque eles são hierárquicos, vão estabelecer hierarquia, vão brigar, né? E aquele corte de dente também é importante para isso, para que esse dente não chegue tão afiado nesse momento, para que eles não se machuquem. E sempre buscar fazer esse desmame nos horários mais ou menos do dia, no início da manhã, no final da tarde. Primeiro a gente tira a porca e ficam os leitões, depois a gente leva os leitões para o local, para a fase de creche, tá bom? Então, dando continuidade, a gente vai entrar na fase de creche. A fase de creche é uma fase que vai de 21 ou 28, vai depender da idade do desmame, até 70 dias. É muito comum no Brasil a gente só levar a fase de creche, a fase inicial, até 63. É uma das fases mais difíceis de criação, porque é a fase que o animal tem maturidade do trato digestório e do sistema imune, então animais muito suscetíveis a ter diarreia e ficarem doentes. Para isso a gente precisa de instalações e equipamentos específicos nessa fase. Ainda nessa fase o leitão precisa de uma fonte de aquecimento, tá? Para que ele possa manter a temperatura corporal em torno de 28 graus, tá? Até 26, então é importante ter uma fonte de aquecimento. E nessa fase também que as dietas são mais caras por quilo. Não há um consumo tão grande, mas ela é cara porque ela vai produtos especiais. Ela vai produto lácteo, vai soro do leite, vai ingredientes de origem animal, que são mais caros. As formulações também vão aditivos como prebiótico, probiótico, simbiótico, enzimas, minerais orgânicos, ácidos orgânicos, extratos herbais, tudo para evitar, né, a diarreia e evitar que os animais fiquem doentes. Então é uma fase extremamente difícil, né? Eu poderia aqui dar uma aula só de nutrição pós-desmame, tá? Mas não é o objetivo. Então é uma fase desafiadora. Então, geralmente, quem trabalha com UPL, né, tem mais responsabilidade nesse aspecto, porque as unidades produtoras de leitão que vão entregar esse leitão para quem vai terminar, né, sempre vão passar por isso e ainda vão ter as fases anteriores de reprodução que tem mais etapas de manejo. Preciso ter um programa sanitário eficiente, porque, como eu já falei, os animais estão mais suscetíveis à doença, então qualquer problema, como estão criados em grupos, eu posso ter um problema sério na minha granja e perder toda aquela leitegada e todo aquele lote. E tem que trabalhar com o sistema todos dentro, todos fora, que é o all-in, all-out. Por que esse sistema todos dentro, todos fora? É um sistema de biosseguridade. Então, naquele galpão vai entrar um lote de uma vez só. Então, se o galpão, por exemplo, tiver 10 baias, né, de creche, eu não posso colocar 5 e depois de uns dias entrar com outro lote com idade diferente. Não, eu tenho que colocar todos os 10 de uma vez só, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar exatamente em quantas matrizes, quantos leitões e assim sucessivamente. Se a gente for pensar naquele sistema de criação que a gente falou, que é o end-to-finish, né, que é do desmame até terminação, é um galpão único, tá? Mas a maioria das granjas brasileiras não trabalha com end-to-finish, trabalha com o sistema de creche e depois de crescimento e terminação. E até porque hoje a gente trabalha com sistemas, como a gente falou na aula lá de sistemas, de UPLs, que é a unidade produtora de leitão, que vai ter até a fase de creche, mas tem fase de crescimento e terminação, pensando nos reprodutores, certo? E também o end-to-finish, e a fase de UT, que é a unidade de terminação, que são instalações, são criadores que só pegam o animal para engorda, tá? Depois da fase de creche.
O Entofinish não, ele vai pegar o sistema, né? O Entofinish ele pega numa instalação só até a fase de terminação. Requer um investimento mais elevado, como a gente falou na aula. Então, só para chamar a atenção, né? Aqui eu tenho uma tabela, uma tabela, né, de exigências nutricionais. Então, deixa eu só centralizar, mas acho que dá para ver. Então, aqui eu tenho a faixa de peso, né, do leitão, né, a quantidade de dias, a idade que eles vão ter, né, nessa fase, o ganho de peso esperado, né, o ganho médio diário, e aqui o teor de proteína que tem que ter essa ração, tá? O teor, por exemplo, de lisina, que é um aminoácido, certo? A quantidade de energia metabolizável, a quantidade de calorias que o animal precisa, em quilocaloria, né? Então, para cada fase produtiva eu vou ter que formular uma fase. Na fase de creche, geralmente a gente tem 3 rações. Uma ração pré-inicial, que é a ração que ele recebe desde a fase de lactação, do 7º dia de vida, até o 32º dia de vida. Depois a inicial 1, que vai do 30º dia até o 45º. E a pré-inicial, a inicial 2, que vai até o final da fase de creche, que é até 63 dias de vida. Tá? A ração pré-inicial e a ração inicial 1 é que ainda precisa de muitos ingredientes de origem animal, como soro de leite, leite em pó, farinha de carne e até os aditivos que são utilizados para melhorar o processo digestivo. Porém, as rações posteriores a essa fase, né, as rações da fase inicial 2, já pode ser totalmente vegetal, baseada em milho e farelo de soja. Tá? Mas ainda pode adicionar algum aditivo como probiótico, prebiótico, para melhorar a saúde intestinal. Então essa fase, né, inicial, que eu aqui grifei, né, que seria já no segundo momento, né, que é na fase final, até 70 dias, tá vendo? Que vai de 15 a 30 quilos de peso vivo. A gente observa, ó, que é 18% de proteína na ração, 3.250 de energia metabolizável, ele tem um consumo aqui em torno de 1 kg por dia, né? Então isso já começa a ter um reflexo diferenciado. E depois as fases, ó, de crescimento, terminação, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E eu queria chamar a atenção exatamente nessa formulação, ó, tá vendo? Aqui, por isso que hoje a gente não desmama leitão tão precocemente também. Aqui, ó, se o leitão ele fosse desmamado com 14 a 17 dias de vida, ele ia precisar que nessa ração pré-inicial 1, né, tivesse 18 a 22% de lactose. Ia ter que receber essa ração até 25 dias de idade. Já aqui, ó, a segunda ração, que seria a inicial 1, teria de 12 a 14, então eu teria que incluir mais produto lácteo, né? E na terceira fase ainda ia receber 7% de lactose. E na quarta fase aí eu teria que ter uma quarta ração, tá? Quando o desmame ocorre já de 18 a 21 dias, a 24, que é o que a gente faz hoje no Brasil na maior parte das vezes, já diminui, ó, seria já essa quantidade aqui, ó, de 12 a 14% de lactose. Na primeira ração, na segunda 7% e na terceira já não precisa. E aqui de 25 a 30, que é os 28 dias, né, que é esperado hoje, é 10% e depois 7%. Então, são rações teoricamente mais baratas. Então, o desmame, né, muito precoce, que já se cogitou desmamar com 7 dias, com 14 dias, com 19 dias, até porque a porca só vai entrar em cio depois de 21 dias, tá? Porque ela precisa desse período de puerpério para poder entrar em cio e também dos 5 a 6 dias para que ela possa ser estimulada a entrar em cio novamente. Se pensou em desmamar antes para que ela entrasse em cio, mas não adianta, ela precisa de 21 dias no mínimo, tá? E o programa de vacinação nessa fase, né, de controle de doenças, a gente só vai fazer a vermifugação na fase de crescimento, depois que eles estiverem com 60 dias, tá? Vai depender muito da região,
Tá? A gente sempre tem que observar, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se a minha região é endêmica a determinadas doenças. Geralmente a gente vacina para leptospirose, porque toda criação animal pode ter rato, certo? Então a gente vacina. Então a primeira dose é só no desmame e a segunda com 2 semanas após. Mas geralmente a gente tem buscado vacinar as matrizes, os reprodutores, né, que assegura que também não haja doença no setor, no ambiente. E a pneumonia é uma doença muito comum, então geralmente a gente depende se aquela região é mais endêmica a micoplasma, hemaófilos, então existem várias vacinas. Aqui eu só trouxe algumas, mas depende muito da região. A gente só vai fazer um programa de vacinação se aquela região é endêmica, tá? Para não dar falso positivo, porque vamos supor, a peste suína, que é uma doença que está em ascensão no mundo e tem causado grandes prejuízos. Então a peste suína, tanto a clássica como a africana, é uma doença que a gente não pode vacinar em regiões que não são endêmicas. Porque eu posso, quando eu for testar, vai dar tudo positivo, mesmo que o animal, né, não tenha tido a doença. Então, como é que eu vou controlar? Tá? Então, a gente precisa ter essa visão, mas precisa vacinar de acordo com o calendário de vacina daquela região. Até porque vacina é um avanço, né? Tanto a gente tem que tomar as vacinas, né, como também os animais precisam tomá-las. E dentro dessa fase ainda, a gente tem que ter cuidado principalmente com as instalações, né? Na fase de creche, como eu falei para vocês, ela precisa de aquecimento ainda, porque o leitão ele ainda está com o sistema termorregulador pouco desenvolvido. Por exemplo, ele vai ser desmamado aqui na 3ª ou 4ª semana. Então a temperatura de conforto dele vai estar entre 21, 23, né? Então assim, conforme ele vai passando, vai diminuindo. Então quando ele vai ficando mais velho, a temperatura de conforto diminui, e quando ele é mais novo, a temperatura aumenta, né? Então é sempre bom ter instalações adequadas. Os pisos é interessante que sejam vazados, para evitar que se concentre fezes, urina, para o ambiente ficar mais higienizado, melhorar a saúde também do animal. O galpão, nessa fase de creche, requer da mesma forma que em outras criações. O sentido é no sentido leste-oeste, tá? Onde o sol vai passar nos horários mais quentes do dia, no pico da comieira. Isso é uma regra geral? Não, vai depender de onde o sol nasce, onde o sol se põe em cada região. No Brasil, geralmente é no sentido leste-oeste, tá? É necessário cortinas, um galpão que seja vazado ao lado, por conta do controle de temperatura. Já no sistema Etofinish, como é um sistema todo fechado, não há necessidade de cortina. Local para escoamento de dejetos, a gente tem que pensar como é que esse dejeto vai ser escoado, onde é que ele vai ser armazenado até ele receber um tratamento e ele ter um destino, que seja para biofertilizante, que seja para biodigestor, que seja para o que for, tá? E o piso preferencialmente sempre vazado, que seja de alvenaria, que seja de plástico, existe uma infinidade no mercado. Aqui só para a gente ter uma ideia, né, que dependendo do tipo do piso, eu vou ter uma condição de ter um número maior ou menor de leitões, né, por área. Então se o piso é totalmente vazado, ripado, né, eu coloco um leitão a cada 0,30. Se ele é parcialmente, quer dizer, ele tem uma parte, né, não vazada e uma parte vazada. Geralmente é assim, é 2/3 vazado e 1/3 não vazado. Então eu já boto uma área maior por animal. Se o piso, né, ele for, por exemplo, todo compacto, aí já vai para 0,50. A altura da parede não precisa ser muito elevada, em torno de 0,50 a 0,70, mas vai depender muito da forma que a granja vai fazer e tem que ter sempre uma declividade de em torno de 5% para que haja facilidade em escoar o dejeto. Então, só para mostrar essa foto aqui para vocês, um sistema de piso todo vazado. Aqui uma granja, né, mais fechada, porque é uma granja da região sul, né? Então aqui tem aberturas só, mas aqui o piso é todo vazado, comedouro. Aqui tem 2 tipos de comedouro, esse tipo aqui de canaleta e esse aqui automático, tá? E os bebedouros sempre aqui nas laterais ou no final, porque geralmente onde fica molhado é onde eles defecam e urinam.
Aqui a questão dos tipos de comedouro, né, nessa fase de creche. Aqui é um comedouro semiautomático, conforme a ração vai sendo consumida, né, vai descendo. Aqui, ó, é um tipo de comedouro também automático, só que para cada brete aqui é 3 leitões, 3 a 4, tá? Mas nesse aqui não, deixa eu mostrar. Pronto. Aqui é um sistema que cada um desse atende 40 leitões, certo? Nessa fase. A grande vantagem está aqui, ó, porque ele tanto já umedece a ração, então facilita o consumo, diminui o desperdício, tá? E também ele evita o contato do leitão. Então a ração geralmente, né, sempre vai ser descida conforme, e geralmente é bom para sistemas automatizados. E a gente sempre tem que ter cuidado com a quantidade de comedouro por animal e bebedouro, né? Um bebedouro tipo nipple ou tipo chupeta, desculpe, né? Vai atender até 10 leitões, né? Então, assim, eu tenho que ter nipple suficiente para todo mundo, chupeta para todo mundo. E aqui, comedouro, para evitar isso aqui, tá? Que leitão brigando, né? Para consumir ração e não tem espaço para todo mundo. Isso vai fazer com que os animais não se alimentem de forma adequada, aumenta o estresse e, consequentemente, terá prejuízo para a granja. Aqui são os tipos de bebedouro, tipo chupeta, e aqui o tipo concha. Tá? Um chupeta desse, tá? Atende até 15 animais, né? Eu digo 10, mas em torno de 15. A gente forma em T, geralmente bota no meio para o final da instalação. E esse aqui é considerado o bebedouro ecológico porque retém a água. Porém, o animal come e geralmente tende a tomar água, então vai sujando. Então aquilo vai fermentando e pode causar diarreia nos leitões. Então é interessante, é o tipo chupeta. Quando bem regulada, não tem problema nenhum. E o que se espera nessa fase de creche, né? A gente observa aqui o ganho de peso, né? Aos 63 dias, os animais chegam a 25 a 27 kg de peso vivo no final da fase. Eles têm um ganho médio diário de 400 a 430 gramas e uma conversão alimentar em torno de 1,5 kg a 1,6 kg. Quer dizer, ele vai comer 1 kg para ganhar 1,5 kg para ganhar 1 kg nessa fase, tá? E 1,6 kg. Aqui tem também na fase de crescimento e terminação, é só chamar a atenção, a gente vai falar isso já já, mas, por exemplo, o ganho de peso nessa fase já vai para 840, 920. A conversão alimentar, né? Ela piora um pouco, é claro, porque o animal vai ficando menos hábil, né? Ele vai perdendo a eficiência, ele vai ficando mais velho, mas é em torno de 2,3 kg a 2,4 kg para ganhar 1 kg, tá? E na fase de reprodução a gente sempre espera uma taxa de fertilidade acima de 87%. E a gente vai entrar, né, na fase de crescimento e terminação. Essa fase de crescimento e terminação, ela também é importante. Ela não é tão complexa como a fase de creche, como fase produtiva, mas ela tem uma importância porque 70% dos animais de uma granja de ciclo completo, quer dizer, uma granja que tem tanto a UPL como a UT juntas, né? Ela representa 60% do consumo de ração consumido na granja e também 60% da produção de dejetos. Então, é onde eu tenho maior produção de dejeto e maior consumo de ração, tá? Geralmente, essas fases de crescimento, se for uma unidade de terminação, o cara vai só ter animal nessa categoria. Se for uma granja de ciclo completo, ele vai ter tantos animais na fase reprodutiva, na fase de creche e na fase de crescimento e terminação. A gente pode buscar, né, tanto comprar esses leitões de UPLs, de unidade produtora de leitões, ou então, se for uma granja de ciclo completa, vai ter uma unidade de crescimento e terminação. O início da fase é quando os animais estão aproximadamente com 25 kg de peso vivo, e aí a gente tem que ter cuidado só para evitar problemas sanitários. É nessa fase que a gente faz a vermifugação. Hoje a gente faz a vermifugação via ração, a gente adiciona o vermífugo na ração, todos comem, porque já pensou numa granja que tem 10 mil, 20 mil animais, você injetar vermífugo 1 a 1, a gente coloca na ração, tá?
Então essa transferência para os terminadores, né, tanto em granjas de UPL ou em sistemas, né, de sistemas que a gente pode ter o sistema de ciclo completo, também preconiza o sistema todos dentro, todos fora. A gente só vai encher um galpão, né, quando todos os animais estiverem atendendo. A granja terminadora deve receber sempre das mesmas UPLs assim. Você não pode estar, eu vou receber dessa UPL, depois de outra UPL, porque você pode aumentar os riscos sanitários da tua granja, porque você vai estar recebendo animais de granjas diferentes. Então você não vai saber exatamente de onde veio o problema, se vier a ter um. Né? A fase de crescimento ela corresponde dos 70 dias de idade, 63 a 70 dias de idade, até os 110 dias de idade. Os animais chegam com 25 e vão sair por volta da fase de crescimento de 60 dias. Como eu falei para vocês, o que muda basicamente na fase de crescimento e terminação é os tipos de ração e alguns manejos específicos que a gente utiliza. Por exemplo, na terminação a gente às vezes restringe a quantidade de ração, na fase de crescimento geralmente é sempre à vontade a quantidade de ração. Então na fase de crescimento a alimentação à vontade, baseada, né, balanceada de acordo com a exigência nutricional, que pode ser pela tabela do NRC, pela tabela brasileira, pelo manual da linhagem, vai depender de cada granja. Geralmente a gente trabalha no Brasil com duas dietas, a crescimento 1 e a crescimento 2, e a gente utiliza o vermífugo na dieta na fase de crescimento 1, exatamente quando eles têm 60 dias, tá? E repete, se for o caso, né, com 14 dias ou com 7 dias após a primeira aplicação. Geralmente os vermífugos 2 são de fase única. A gente trabalha aqui com uma exigência específica, crescimento 1 que vai de 30 a 50 quilos e depois de 50 a 70 quilos, que é crescimento 2. E a gente observa que muda. O teor de proteína da ração aqui era 15, que da fase inicial, que era a última fase da fase de creche, era 18, cai para 15 e cai para 13. E por que é importante, né? Concorda comigo que a proteína ela é cara, ela vem da soja principalmente, então é um ingrediente caro, e que não seja da soja vem de ingrediente também de origem animal, que é caro. Então a gente precisa atender a exigência. O ideal seria que a cada dia da vida do animal eu formulasse uma ração específica, só que seria inviável economicamente. Então a gente faz por fases, faixas de peso, faixas de idade, para atender essa exigência nutricional. Então, de acordo com a vida do animal, com o crescimento, a gente vai fazendo essa alteração da dieta. Então, aqui a gente já observa, né, que necessita de uma área de 0,75 a 1 metro quadrado por animal, então as baias são maiores, né? Então, a gente precisa ter 25 centímetros linear quando o comedor é do tipo Brett, que é o mais comum para essa fase. Comedouro com bebedouro, a gente considera também uma representação de 1 para 20, né? Que é aquele que a gente mostrou para leitão. O bebedouro tipo chupeta, ele tem que ser colocado de 50 a 55 centímetros de altura do piso. E o tipo concha, 12 centímetros, que a posição de tomar é diferente, né? E o vaso comunicante, que é muito uso, quase hoje ninguém usa vaso comunicante, né, que é como se fosse canudos na parede, né, e por linha d'água, né, vai liberando água conforme o animal vai succionando. Mas geralmente eles quebram, eles puxam, porque não vão ver aquele cano parado lá, né, e deixar daquele jeito. Então a gente geralmente hoje não usa, a gente usa ou tipo concha ou do tipo chupeta. A lâmina d'água, né, é como se fosse uma piscina no fundo da baia, para que os animais possam se refrescar. Geralmente, né, essa água ela é trocada a cada 2 dias, né, e essa água ela vai ser importante, principalmente se for para granjas que utilizam biodigestão, porque precisa ter diluição dos dejetos. E uma coisa que é bacana, porque sempre fica limpo, né, porque ele só vai urinar e defecar essa água, mas também aumenta o consumo de água. Então a gente faz algumas práticas nessa fase, só para chamar a atenção aqui um galpão, na fase de crescimento e terminação, aqui uma baia, com lâmina d'água, né? Só chamar a atenção aqui, deixa eu só puxar, opa, o animal aqui na lâmina d'água, essa lâmina ela comunica-se, né, com as outras baias, aqui o comedouro, do tipo Brett, né, onde eles vão consumindo a ração, o piso é todo compacto, mas também pode ser ripado. Se o piso for ripado, eu consigo colocar mais animais por metro quadrado, tá bom? Se o piso for compacto, não. Então, o piso compacto é um animal por metro quadrado.
E o que acontecia no passado? Antes eu tinha uma construção, um galpão de crescimento e um galpão de terminação. E o que mudava era a metragem, tá? Então o que a gente tentou fazer? Unir tudo. A gente tem hoje um galpão de crescimento e terminação, então a gente aumentou a metragem, a gente bota 1 metro quadrado de 0,80 a 1 metro quadrado por animal, tá? Se o piso for vazado, 0,80. Se o piso for compacto, 1 metro quadrado. Aqui também, ó, os ventiladores, porque também aqui já é o contrário, já vão sentir muito calor. O manejo de cortina, que a cortina sempre tem que partir de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Aqui também o sistema de tubulação, aqui é um galpão tipo túnel, onde tem exaustores que vão succionar a água e jogar ar frio dentro, tá? Tudo isso aqui com manejo de cortina, tá? E pode também ser todo de alvenaria, geralmente em locais muito frios, né? Ou em países que nevam, né? É todo de alvenaria fechado nesse sistema tipo túnel. Aqui, né, os exaustores. Aqui uma visão lateral do galpão, né, com essas cortinas, que esse galpão também pode ser aplicado para a fase de creche, tá? Só vai fazer as adequações em relação à metragem e o tipo de piso, e é diferente, geralmente a gente faz suspenso, tá? As paredes não precisam também ser muito altas, de 1,20 m, ou então 0,5 com tela ou arame liso, tá? E o número de animais por baia vai depender. Se for no sistema convencional, né, a gente consegue colocar um animal a cada metro quadrado. Se for no sistema de cama sobreposta, a gente consegue colocar 0,70. Mas aqui lembrando que o galpão geralmente é um galpão único, como a gente falou lá no sistema de criação, sem divisão. E aí a gente vai entrar agora na fase de terminação, né, que é a última fase produtiva da vida do suíno, né? Então a gente divide a ração também em duas dietas, a terminação 1 e terminação 2, principalmente se a gente for fazer a terminação pesada. Pode ser até 150 dias de idade, se for a terminação normal, e até 180 se for a terminação pesada, tá? Então os animais podem chegar de 110 a 130 kg de peso vivo. Nessa fase de terminação pesada, a gente pode trabalhar também com restrição de quantidade de ração, não ofertar mais em quantidades, como eu posso dizer, à vontade. Na terminação 1, a gente pode trabalhar com ração à vontade, só que a gente diminui o valor nutricional. E também existe uma possibilidade de colocar nessa fase ingredientes mais baratos, ingredientes alternativos, como os resíduos agroindustriais de frutas, como também o farelo de trigo, como ingredientes mais baratos, porque nessa fase, tanto a gente não quer que ele engorde demasiadamente, né? Mas também ele já possui uma habilidade melhor de digerir alimentos mais fibrosos, né? A gente pode trabalhar com um programa de restrição alimentar, né, para melhorar exatamente essa eficiência no consumo, para eles não consumirem ração demasiadamente e transformar isso em gordura, que a gente não quer também que transforme em quantidade de gordura muito acentuada, tá? E também é uma piora na conversão alimentar, porque o animal já começa a perder uma habilidade de mobilizar nutriente ingerido em carne. Então ele começa a depositar aí já mais gordura, tá? Então o ganho de peso começa a ficar mais lento também. Então a gente começa a ver que a curva de crescimento do animal começa a se estagnar, porque ele está chegando próximo à idade adulta. Né? Como a gente, quando a gente vai ficando mais velho, a gente só tende a depositar gordura, né? A engordar e não ganhar, né, massa muscular. Aqui só chamando a atenção, ó, das fases das rações. Aqui na fase de terminação, ó, terminação 1, que vai de 70 a 100 quilos, que seria se a gente fosse abater o animal com 150 dias. E aqui de 100 a 125 quilos ou 130, que seria a terminação 2. A gente observa, ó, que a ração ela saiu da fase de crescimento de 13, na crescimento 2, ó, caiu para 11% de proteína, depois para 9%, e o valor de energia que a gente mantém constante devido à relação, tá? Mas os valores nutricionais todos reduzem, né? De aminoácidos, de cálcio, de fósforo, né? Então a gente precisa fazer isso também porque, como o animal perde um pouco a habilidade em digerir os ingredientes, os nutrientes, né? A gente está jogando proteína, energia, aminoácidos, minerais fora, tá? Então não é interessante a gente ofertar uma ração
nem à vontade e nem que esteja acima dos valores nutricionais indicados. Na fase de terminação, né, a gente tem um alto consumo de ração, é onde começa a piorar a conversão alimentar, maior produção de dejetos, tá? E também é uma fase que ela pode ser decisiva para a questão da qualidade da carcaça, se ela vai ser uma carcaça boa ou uma carcaça ruim. Hoje a gente tem buscado vários aditivos zootécnicos para melhorar, né? Desde o uso da creatina para melhorar a mobilização, né, de nutrientes, da betaína, da ractopamina, que é um agonista beta-adrenérgico, né? O que é que a ractopamina faz? Ela mobiliza nutrientes proteicos para depositar mais proteína do que gordura na carne. Porém, a ractopamina ela não é permitida em todos os países, né? Eu acho que nas Américas é permitida, no Canadá, mas na Europa não é. Então a tendência é que ela deixe de ser permitida. Então a gente pode trabalhar também com o que a gente chama de restrição alimentar, tá? Para melhorar essa qualidade, que pode ser quantitativa. Eu vou diminuir a quantidade de ração, né? Para que o animal não engorde demasiadamente, para manter, né, essa relação de gordura baixa, mas que precisa ter também um pouco de gordura na carne para melhorar as características sensoriais da mesma. Ou então a característica de restrição alimentar quantitativa. Desculpa, qualitativa. Quantitativa é quantidade, qualitativa é qualidade. Então eu vou incluir ingredientes fibrosos na ração. O animal ele vai ter a sensação que está comendo a mesma quantidade, porém ele não aproveita de forma eficiente a quantidade que ele está ingerindo porque a fibra não permite. Então ele não engorda demasiadamente. E isso reduz o estresse e melhora o bem-estar, que tem uma influência direta na qualidade da carne. Tá bom? Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é que na granja ela tem outras instalações, né, como reservatório de água, que ele tem que ser mensurado se for uma granja de ciclo completo, 80 litros de água por matriz dia, tá? Tem a área de recepção e escritório, a casa do administrador e dos empregados, isso aí hoje quase não existe, tá? Rede elétrica, que é importante, e depósito para matéria-prima e fábrica de rações, né? Então a gente sempre considera 1 metro cúbico de área para 8 sacos de 60 quilos, se for o caso para armazenar milho e soja. Aqui só mostrando a vocês o silo, as rampas de embarque e desembarque. Aqui ó, um biodigestor tipo lona para tratamento do dejeto, que na verdade aqui é uma lagoa de decantação com essa lona, né, que vai fazer o processo de digestão anaeróbia, sem a presença do oxigênio, produzindo biogás que pode ser convertido em energia, né, e outros produtos. E o biofertilizante, né, que é residual do processo, pode ser aplicado na lavoura. Então, antes da gente falar dos manejos pré-abate, a gente tem que entender que passou todos esses ciclos de produção, de reprodução, né, tudo o que a gente faz pode interferir na qualidade da mesma. Então, a gente precisa ter cuidado também no pré-abate. Então, 24 horas antes do embarque, para chegar ao frigorífico, né, a gente precisa, pela manhã, diminuir a quantidade de ração que esses animais recebem pela metade. E 12 horas antes do embarque a gente não fornece, que é o jejum de sólido. Mais água o animal recebe à vontade, tá certo? Sempre manter os animais em ambiente calmo, porque o estresse pode prejudicar a qualidade da carne. Tem desvios de qualidade de carne PSE, tá? E carne DFD, certo? Então a gente precisa ter esse cuidado para que esse estresse não promova uma qualidade de carne deletéria, principalmente carne PSE, que é um estresse momentâneo, tanto no transporte como no jejum, em momentos antes do abate. Tá? Que é uma carne pálida, mole, exudativa. E a DFD é uma carne dura, seca e escura. Que a gente vai falar quando a gente for falar de abate. Tá? Sempre que possível, embarcar os animais nos horários mais frescos do dia, no início da manhã ou no final da tarde. Manejar o animal com calma, evitar chutar, bater nos animais, porque não há necessidade disso. Né? Porque as lesões corporais vão desvalorizar a carcaça. E se tem hematoma é descontado, tá? E nas épocas quentes, depois que botar os animais, borrifar por 5 minutos
a 10 água, né? Porque diminui a temperatura corporal e também reduz a vasoconstrição, consequentemente, né, os animais acabam tendo um reflexo melhor em relação à qualidade da carne. Evitar amontoar o animal, sempre respeitar a quantidade de animais por metro quadrado no caminhão, tá? Para evitar tanto perda de peso dos animais como morte. Se a gente fosse transportar cachaço velho para descarte, né, também deve ser transportado de forma isolada, sozinho, nunca junto, porque eles podem brigar. E sempre evitar o uso de corda, porque todo o estresse que a gente fizer com o animal, isso vai ter um reflexo na qualidade da piora da carne. Respeitar isso aqui, ó, tá vendo? Para cada faixa de peso, eu vou ter um metro quadrado específico lá no caminhão. Por exemplo, leitões de 15 a 25 quilos, de 0,12 a 0,17 metros quadrados. Nem pode ser muito excessivo o espaço, porque senão os animais vão ficar sambando dentro do caminhão, tá? Precisam estar juntos. E sempre respeitar o quê? Se os animais estavam juntos, tentar colocá-los juntos no caminhão, tá? O caminhão, geralmente, eles são 2 andares, né? Até 3, dependendo do caminhão. E sempre tentar colocar os animais agrupados que estavam juntos anteriormente, para não misturar novamente, senão eles vão brigar. Certo? Para estabelecer hierarquia. O animal na fase de crescimento, na fase de terminação, principalmente aqui, né? Animais que estão nessa fase, botar 0,40 a 0,50 metros quadrados por animal, tá? Aqui animal de 80 a 200, 0,40 a 1 metro quadrado. Para porcas, se ela tiver 200 quilos, é claro, né? E cachaça também aqui 1 metro, 1,5 metro. Porque esse transporte inadequado, né, ele pode causar isso, brigas, lesões, arranhões na carcaça que vão desvalorizar o produto, né? Lembrando que a velocidade não pode ser excessiva, porque também estressa demais. Os animais não são habituados a estar andando de carro, eles têm medo, eles têm receio, né? A alta densidade, que é a quantidade de animais excessivos no caminhão, e transportar os animais em horário inadequado, por exemplo, 1 hora da tarde, os horários de sol a pico, né? Os animais vão sofrer bastante com o calor e isso vai ter um reflexo negativo na qualidade da carne após o abate. Então a gente precisa entender que tudo isso que a gente falou é importante para a produção, né, e da cadeia produtiva também. Porque o manejo reprodutivo é importante pelo leitão, que é o principal produto da granja, né? O manejo na fase de creche é importante porque isso vai influenciar diretamente no número de dias para chegar ao peso de abate. E a gente sabe quanto mais dias leva, mais consumo de ração, mais produção de dejeto, tá? E aí também a gente vai tornando ineficiente o sistema. Sempre pensar que na fase de crescimento e terminação existe um consumo mais elevado de ração e, consequentemente, a gente precisa maximizar isso com rações bem digestíveis, bem formuladas, de acordo com a fase produtiva do animal, para que o animal chegue ao peso de abate com a idade adequada. E tudo isso, desde a fase de creche, desde o nascimento, na verdade, pode influenciar na qualidade da carne, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai falar de abate e vai começar a introduzir a parte de frangos de aves, né? Na avicultura, que a gente vai falar primeiro da importância socioeconômica da avicultura, tanto de corte como de postura, certo? Para a gente terminar essa parte. Porém, para a próxima prova, que vai ser na próxima aula, a gente só vai até a aula de hoje, tá? Até produção de suínos, certo? Tem material no sistema, tem os livros, tem tudo lá para vocês poderem estudar. A parte de abate não vai cair na prova, vai cair na próxima avaliação. Então eu agradeço a atenção de vocês. Desculpem, né, a aula ter ficado um pouco longa, mas é uma aula longa. Está dentro da carga horária da nossa disciplina, certo? Porque são 3 horas aulas, né? Gravei porque essa semana não pude falar com vocês, mas espero que aproveitem, tá, a aula e que vocês possam poder tirar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Então, obrigado e bons estudos, né? Um abraço.